quando tem muita chuva na vida da gente, às vezes a gente quer que pare, né? Depois de um tempo, você fala, não aguento mais chover. Mas depois dessa letra, a gente relembra, né? Que essa é uma chuva que a gente não quer nunca que pare, né? Perdão e graça, e mesmo que a gente não queira, certamente, né, a bondade e a misericórdia do Senhor nos perseguem, nos seguem todos os dias, né? Então, que bênção, né? A gente poder declarar isso com vozes tão bonitas e afinadas, e é uma delícia, né? Louvar o Senhor. E é uma alegria para mim muito grande poder estar aqui hoje com vocês. E um dos motivos de gratidão é por essa igreja ter esse ministério, né, de mulheres, que é uma bênção, tenho certeza, na vida de vocês. Não sei se todas estão sempre aqui, se tem alguém pela primeira vez, né? Mas para mim é a primeira vez e é uma alegria muito grande. Tem alguns rostinhos que eu já conheço de outros momentos, né? Porque meu marido já veio aqui falar com casais, já tivemos retiro de casais há alguns anos, que passa tão rápido, né, gente? Mas louvado seja Deus, porque estamos aqui juntas nesta manhã. E gratidão é algo que envolve um sentimento de dívida, se a gente pensar, né? Em direção a outra pessoa. Então, frequentemente a gratidão vem acompanhada por um desejo de agradecer, né, de corresponder igualmente a um favor que fizeram para você. Se a gente pensar em definir aí gratidão, porque a gente fala tanto, né, gratidão, mas a gente precisa voltar, né, à definição do que é. E no contexto cristão, né, gratidão consiste no reconhecimento de dádivas recebidas de Deus, né, que foram ofertadas pela graça. Ou seja, nós não merecemos, mas Ele oferta diariamente a nós, né? E tanto da parte de Deus, como também da parte de homens, porque nós recebemos muitas dádivas de homens, no sentido geral, né? De mulheres, de crianças, né? Porque nós recebemos muitas dádivas de pessoas, né? Em geral. Então, a gratidão, ela deve ser espontânea, né? Um fruto imediato, muitas vezes, de um coração rendido a Deus. E não só aquela fala, muito obrigada, né? Educada, né? Mas ser grata, né? Uma escolha de você reconhecer aquilo que está acontecendo com você ou que você recebeu, como a Lívia bem disse no início, né? Que você gostaria ou mesmo que você não gostaria de ter recebido, né? Ou estar recebendo. E você tem um coração grato, mesmo por aquilo que você sabe que é fixo, que você sabe que você vai receber. Muitas vezes, se você é concursada, você tem um trabalho que você sabe que naquele dia certo o seu olerite vai chegar e o dinheirinho vai estar na conta. E às vezes, por ser algo fixo, certo, a gente nem lembra de agradecer. Porque agradecendo ou não, pedindo ou não, aquilo vai acontecer. E aí, quando vocês pegaram um papelzinho, eu sei que agora no início a gente nem consegue pegar uma caneta para escrever nesse papel, né? Mas esse papel, ele é importante para que, se você não tem ainda esse hábito, né, que você comece a listar os motivos pelos quais você pode ser grata, né? Agradecer. E Deus, Ele requer a gratidão em nossos corações, né? Porque a gratidão, ela abre o nosso entendimento para o fato de que nós recebemos muito mais bênçãos do que possam ser os nossos problemas ou as nossas dificuldades, não é mesmo? Então a gratidão, ela é uma arma de vitória, que ela apaga muitas insinuações malignas de reclamação.
O Senhor, Ele nos convoca a agradecer a Deus por todos os benefícios que Ele nos tem feito, né? Nos Salmos 103, 2, eu vou citar vários versículos conhecidos, né, para que a gente possa aproveitar melhor o tempo. Nem todos eles a gente vai abrir, mas o salmista diz, né, que nós não devemos nos esquecer de nenhum dos benefícios, nenhumzinho, né? E quando a gente agradece, a gente começa a perceber que realmente esses benefícios, eles são incontáveis, né? Eles são muitos, muitos e muitos, né? Então, se você começar a contar as bênçãos em sua vida, você vai ver que vai ser impossível enumerar, né? Contar nos dedos. Enquanto que se você for contar os problemas, dá para contar, né? A gente consegue enumerar, né? Então, vamos seguir pensando um pouquinho mais sobre a gratidão, né? Ela é a vontade de Deus para nós, né? Muitas vezes a gente fala, eu queria tanto saber a vontade de Deus para a minha vida, né? E um versículo tão conhecido, 1 Tessalonicenses 5,18, vocês podem até continuar comigo, que diz, em tudo dai graças, porque esta é a para convosco. Então, essa é a vontade de Deus, que a gente dê graças em tudo. É uma vontade declarada de Deus para as nossas vidas, né? Inclusive em reuniões de oração, eu não sei como é o esquema, né, aqui na igreja, mas posso falar da minha. Eu sou da igreja presbiteriana lá de Ribeirão Preto, na qual o Douglas, meu marido, é o pastor. E quando temos as reuniões de oração, muitas vezes vêm os pedidos, não é? Muitas vezes ou quase em todas, né? Então, assim, qual é o seu pedido, né? Qual é o seu pedido? E não é errado a gente pedir, de jeito nenhum, né? Mas como a gente precisa também enumerar os motivos de gratidão, né? E não só aquela resposta que a gente gostaria de ter recebido, mas também aquilo que a gente não está entendendo, né? Eu não queria que fosse desse jeito, mas obrigada, Senhor, porque eu sei que o Senhor sabe, né? Então a gente precisa sondar o nosso coração nesse sentido também, né? Porque Ele requer de nós, é a vontade dEle, né? Que nós sejamos gratas em todas as coisas, né? E a gratidão, ela nos leva também a estar acima das tempestades e das dificuldades da vida. Se a gente relembrar, em 1 Samuel 23, de 25 a 28, Davi estava numa situação extremamente difícil da carreira dele, né? Ele estava sendo perseguido, mas quando vamos lá para o Salmo 34 e Salmos 18, o mesmo Davi, ele escreveu ou cantou, né, os Salmos, sobre o livramento que Deus deu a ele naquela situação, né? Então, no versículo 19 do Salmos 34, ele diz, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra, né? E depois, no Salmos 18, 30 e 31, o mesmo Davi diz, o caminho do Senhor é perfeito, a palavra do Senhor é provada, e Ele é escudo para todos os que nele se refugiam, né? Então, quem é Deus senão o Senhor? Ele continua, né? E quem é rochedo senão o nosso Deus? Então, você tem agradecido ao Senhor pelos livramentos, muitas vezes, de momentos difíceis também? Porque, às vezes, depois que passa, a gente nem lembra que pediu. É tão feio isso, né? Mas acontece, pelo menos comigo, né? E a gente se envergonha até, né, diante de Deus, mas graças a Ele que Ele nos dá a oportunidade de nos arrepender e ainda assim continua derramando misericórdia e graça, né, e perdão também. E a atitude de gratidão também, ela promove esperança, fé e paz.
Quando nós lemos Filipenses 4:6, eu sei que vocês sabem também de cor. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graça. Esse finalzinho, às vezes a gente passa correndo, né? A gente quer suplicar, clamar, né? Mas é com ações de graça, né? Então, a paz de Deus, que aí ele continua escrevendo, né? Paulo no versículo 7, depois da gente fazer isso, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Então, as ações de graça, a gratidão, ela promove essa paz em Cristo Jesus, né? Então, não sei se você se lembra de alguma situação em que você, depois de tentar várias coisas, de ter falado com várias pessoas, você falou, agora eu vou orar. E aí é o último recurso, né? Agora que não tem mais jeito, eu vou orar. E como a gente precisa fazer da oração o primeiro recurso, né? A gente saber a quem nós estamos levando as nossas súplicas e as nossas ações de graça também, né? E a gratidão, ela também se relaciona com o louvor, né? Salmos 100, versículo 4 diz: entrai em suas portas com ações de graça e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome. Então, a gratidão, ela nos aproxima de Deus, né? Porque no meio dos louvores a gente sabe que Deus habita, né? Salmos 22:3 diz que ele é entronizado entre os louvores, né? Então a gente não canta só porque é gostoso cantar e tem um grupo que é abençoado, né? E toca e canta gostoso. E é uma delícia mesmo, né? Mas porque isso é de Deus, né? Louvor, por meio dos cânticos e hinos espirituais, nós nos aproximamos de Deus. Então, não despreze esses momentos, né? Da igreja, inclusive, quando estamos juntos cantando. Não importa se você não encontrou que naipe de voz você é, mas assim, cante com o coração, né? Louve ao Senhor também cantando com hinos e cânticos espirituais, né? Mesmo com lágrimas, né? Muitas vezes a gente canta com dor, mas ainda assim nós nos aproximamos de Deus por aquilo que nós estamos expressando, né? Em louvor. E a gratidão, ela é uma sementinha que depois de lançada, ela germina e gera um fruto maravilhoso que se chama contentamento. Quem nunca ouviu sobre, né? Como a gente tem ouvido sobre isso, e eu particularmente tenho sido muito ensinada por Deus nesses últimos tempos. E é lógico que quando a gente vai lendo mais, aprendendo mais, ouvindo mais, Deus, ele é tão didático que ele dá as provinhas práticas rápido, né? E às vezes a gente fica de recuperação e ele continua dando as provinhas e a gente vai para DP e ele continua dando as provinhas, né? Aí a gente fala, eu acho que eu não vou passar de novo, e daí ele vem, né? Mas que área desafiadora para nós, não é mesmo? E eu compartilhei com pelo menos 2 amigas queridas lá do Ministério de Louvor essa semana exatamente isso, no Ministério de Mulheres. Que me foi dado esse tema, né, para conversar com vocês hoje. E claro que Deus talhou bastante a minha vida nessa área, né? E a vontade que a gente tem, assim, né? Enquanto você está escrevendo, você fala, eu acho que eu vou dar isso daqui para aquela pessoa ler, porque ela está precisando. Mas, na verdade, é em nós primeiro, né, que Deus trabalha. Então, que a gente possa aprender mesmo juntas isso, né? E a gente nunca vai ver uma pessoa contente murmurando, não é? E também o descontente agradecendo.
pode ver como é isso, né? Porque o descontente, ele deprecia a bênção do Senhor. Mas o contentamento, ele vem pela gratidão ao Senhor, né? Então, a gratidão, ela deve ser expressada de todo o coração. Você se lembra qual foi a última vez que você fez isso? Que você agradeceu a alguém, ou a Deus mesmo, por algo, ou agradeceu a Deus por alguém, mesmo que seja aquele alguém, sabe aquele próximo, que você não quer que seja o seu próximo, porque você tem que amar, que Deus manda amar? Então, eu sei que todo mundo pensou num próximo, ou numa próxima, né? É isso, a gente precisa agradecer, né? E a gratidão, ela não deve ser silenciosa, né? Nós devemos nos esforçar para expressar a gratidão continuamente, né? Exercitar a gratidão, porque é uma escolha. A gratidão não é um sentimento, estou sentindo que eu tenho, não. Muitas vezes a gente não sente coisa nenhuma, mas a gente precisa, em obediência e em amor a Deus, agradecer, né? E eu quero ver com vocês um texto bem conhecido, e esse sim, se você puder abrir a sua Bíblia, é Lucas 17, 11 a 19. A minha versão é a Revista Atualizada, talvez a sua seja outra, então eu vou ler e você acompanhe na sua versão, tá bom? Lucas 17, 11 a 19. E aí a palavra diz assim: de caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. É interessante, né? Porque às vezes a gente critica demais os 9, né? Como assim? Só um voltou, né? Só um voltou. Mas se a gente for lá pro Éden, né? Lá em Gênesis 3, né? Onde tudo aconteceu na queda, a gente vai ver que a natureza humana, após a queda, é ingrata, né? Lembrem-se que Adão e Eva podiam comer de muitas árvores. E aquele jardim, né, devia ser maravilhoso, devia ter um cheiro, aqueles frutos, aquelas coisas todas, né? Era só daquela árvore que eles não podiam comer. Mas a gratidão por todas as outras não veio, né? O que eles queriam, ou na verdade, né, o que Eva foi tentada e tem todo o plano de Deus por trás disso, foi exatamente isso, né? A árvore proibida. E qual é então a diferença entre os 9 leprosos ingratos e o único leproso grato, que nós lemos aqui em Lucas, né? Qual é a diferença então de uma pessoa que agradece para uma pessoa ingrata? A diferença aqui no texto, se a gente observar, é que os 9 leprosos ingratos, eles foram seguir a sua vida, não voltaram, né? Mas eles também não receberam nenhuma bênção a mais. Eles receberam somente a cura, a purificação da lepra, né?
Já o ex-leproso, né, no caso o leproso grato, o que Jesus disse para ele? Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Então, além da cura física, ele recebeu a salvação, né? E quando nós somos gratas, Deus sempre tem mais a nos dar, né? Não sei se vocês pararam para observar isso, mas é muito interessante, né? Porque muitos, inclusive nos milagres de Jesus, foram curados, mas eles não reconheceram que Jesus era o Senhor, né? Então, existem alguns frutos aí da gratidão, em contraste com os frutos da ingratidão, que eu queria que vocês guardassem e levassem para a vida prática, né? São 3. O primeiro deles é que a gratidão é ver, enquanto a ingratidão ela é cega, né? No versículo 17 diz, né? Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? E a primeira característica, então, da ingratidão, como eu disse, é a cegueira, né? Porque a pessoa ingrata, ela não consegue perceber o que ela recebe de bom, né? Ela só vê o que é ruim. E aí ela pode receber um grande benefício e nem enxergar, mas ela vê um defeitinho pequeno, daí ela vê com lente de aumento, com uma lupa, né? Uma pessoa grata, ela recebe os pequenos gestos e agradece, né? Então, os 9 leprosos ingratos, eles não olharam para Jesus. Eles nem o viram, porque eles queriam ser curados, né? O único leproso grato, ele olhou para Jesus, ele viu as chagas dele antes e depois que ele foi curado, né? E aí ele agradeceu. Então, para nós isso daí, né? Você tem visto as coisas boas que Deus tem feito por você, ou que as pessoas têm feito por você? Ou só as coisas ruins? Onde está o seu olhar, o seu foco, né? Então agradeça a Deus pelas suas dádivas, né? Então a primeira coisa, a gratidão é ver. A segunda coisa, a gratidão é lembrar. Enquanto a ingratidão é esquecer. Né? Se a gente for de novo, né, no 15, um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz. Talvez os 9 leprosos ingratos tenham se esquecido do rosto de Jesus, né, dizendo que nem se lembravam mais quem curou, né? Mas o fato é que eles se esqueceram, né, do que aconteceu. E às vezes até que tinham lepra, não sei, porque eles já estavam curados, ok, resolvido o problema, né? Mas para aquele leproso que foi curado, o rosto de Jesus era inesquecível e ele procurou Jesus para agradecer, né? E ele prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo, né? Então, a pessoa ingrata, ela não se lembra do que lhe foi feito, mesmo que tenha sido há um segundinho atrás, né? Parece que a mente é bloqueada para não lembrar o que recebe de bom, mas o que acontece de ruim lembra todos os dias, né? E fica, mesmo que se passaram anos, né? Assim, a mente da pessoa ingrata não consegue se lembrar das coisas boas porque está sempre ocupada pensando em si mesma ou do que fizeram contra, né? Ela, então fica ressentindo, né? Sentindo de novo aquele ressentimento, né? Tipo lambendo as feridas, né? O Jerry Bridges fala isso no Pecados Intocáveis, né? A gente fica ressentindo aquela coisa e aí a raiz ela começa a criar amargura, né? E aí vocês sabem bem o gosto que é, né? Amargo disso daí. E às vezes anos escravizam sobre isso, né? Então, 1 Crônicas 16:12 diz assim: lembrem-se das maravilhas que ele fez, dos seus prodígios, das ordenanças que pronunciou. Né? Então, isso a gente deve se lembrar, das maravilhas, olhar, né? Enxergar e ver, e lembrar
daquilo que se deve ser lembrado mesmo, né? E não ficar remoendo, ressentindo e olhando só para coisas que não devem ocupar o nosso pensamento. Então vamos lá, primeiro, gratidão é ver, e segundo, gratidão é lembrar, e terceiro, gratidão é falar, enquanto a ingratidão é calar, né? No mesmo versículo 15 diz, né, que ele voltou dando glória a Deus em alta voz, né? Então, o ingrato, muitas vezes, ele se cala, né, diante do que recebe de bom. Mas ele abre a boca e fala bem alto para reclamar se falta alguma coisinha, né, ou para pedir ainda mais, né? A pessoa grata, ela não fica em silêncio, né? Muitas vezes ela fala e ela agradece até por pequenas coisas, né? Pequenos gestos. Então, os 9 leprosos ingratos, eles chegaram gritando, lembra? Eles, de longe, eles gritaram, dizendo, Jesus, mestre, compadece-te de nós, né? Mas depois eles não falaram nada, eles ficaram caladinhos, né? E o único leproso voltou dando glória a Deus em alta voz, né? Então, não adianta apenas lembrar o que recebeu de bom, né? É preciso também expressar tanto a Deus, quanto expressar para que o outro saiba, muitas vezes, né? Não é diferente de temor a homens, tá? Não é aquela coisa, eu vou agradecer para ele saber que eu estou gostando. Não é isso, mas é o coração grato mesmo, assim, até constrangido, né? Diante de pequenos gestos. E vocês sabem, eu tenho certeza que todas aqui já receberam algo assim, né? Às vezes é uma mensagenzinha pelo Zap, às vezes é um telefonema, às vezes é um bolinho que chega na sua casa, às vezes, enfim, tem tantos e tantos exemplos que vocês podem se lembrar. E às vezes você até está feliz, mas você não agradeceu a pessoa. É importante a gente expressar, né? Para que Deus seja glorificado por meio disso também, né? Da expressão da gratidão. Então, faça o mesmo, né? Salmos 116 diz, deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. E aí o salmista continua e vem lembrando das coisas, né? Ele os salvou por causa do seu nome, para manifestar o seu poder. Ele repreendeu o mar vermelho e este secou. Ele os conduziu pelas profundezas como por um deserto. Salvou-os das mãos daqueles que o odiavam, das mãos dos inimigos os resgatou. As águas cobriram os seus adversários e nenhum deles sobreviveu. Então aqui de forma fantástica, os salmos nos ajudam e nos ensinam a orar, né? Além de lembrar, a gente vê, lembra e fala, né? Então a gente precisa lutar contra a nossa natureza carnal, né? E ingrata. Então vamos guardar essas 3 palavras e imagens, né? E exercitar essas 3 ações, né? Ver, lembrar e falar, né? E será que a gente nunca passou por fases que o nosso coração é murmurador? Fala, mas fala o que não deve falar, né? Porque é falar as bênçãos, né, gente? É falar o que deve ser expressado em gratidão, né? Não ingratidão. Porque Deus, Ele não gosta, Ele não quer que nós tenhamos um coração murmurador, né? Ele quer nos levar ao ponto em que nós sejamos cartas vivas, não é? Que está lá no Novo Testamento, para que todos possam ler a nossa vida, né? E às vezes alguém pode perguntar, né? Nossa, mas você está passando por isso e você está assim, né? Está chorando, mas está em paz, né? Aquele conhecido cântico assembleiano, né? Vou passando pela prova dando glória a Deus, é bem isso, né? Assim, a gente precisa ser lida, né? Não como, nossa, como ela é forte, né? Não, mas como o nosso Deus é forte, como o Deus dela faz maravilhas mesmo em meio a tudo que está passando, né? Seja qual for a situação, né? Que você esteja passando de dificuldade, né? Mas existe uma tendência natural em usarmos a nossa língua de forma errada. E Salomão escreve muito sobre palavras em Provérbios, né? E Provérbios 18, 21
diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua. Não é no poder da espada. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza come do seu fruto. Ai, Salomão, né? E na palavra de Deus há vários textos sobre isso, né? 1 Coríntios 10:10 diz assim: e não murmureis, como também alguns deles. Estava falando lá do povo de Israel no deserto, lembra? E pereceram pelo destruidor. Filipenses 2:14-15 também eu sei que vocês sabem em decor. Fazei todas as coisas sem murmuração nem contendas, né? Lá em Números 11, quando a gente vai relembrar a história do povo no deserto, a gente vê uma murmuração extrema, né, dos israelitas. E o problema deles era o quê? Era a carne, os pepinos, as cebolas, os alhos, né? Então, no sofrimento, eles não se lembraram, eles esqueceram do livramento que Deus tinha dado, que era tudo que eles mais queriam e precisavam, né, naquele momento. Mas o texto fala que a ira do Senhor veio sobre eles, né? Depois vocês releiam Números 11. E o murmurador realmente ele nunca se satisfaz com o que ele tem. Porque a reclamação, quando ela não é por uma coisa, ela é por outra, né? Nunca está satisfeito porque falta um coração grato a Deus. E um dos motivos de toda a murmuração do povo de Israel, se a gente olhar, não foi porque eles tinham fome. Eles estavam reclamando do cardápio, não é? Porque eles tinham todos os dias ali, o maná não faltava, mas era a lista, né, do menu que eles tinham antes e agora eles não tinham, né? Então, a murmuração ela faz com que a gente se esqueça, né, do que a gente não deveria e faz com que a gente se lembre do que... Não, faz com que a gente se esqueça o que não deveria, isso. E que se a gente se lembre do que a gente não deveria esquecer. Eu vou repetir, senão ficou confuso. Para não esquecer, né? Então, assim, a murmuração faz com que você esqueça o que não deveria. Eu não deveria esquecer, e eu esqueço. E faz com que eu me lembre do que eu deveria esquecer. Né? Não é para eu ficar lembrando disso, daí eu esqueço, e daí eu fico lembrando que não é para eu lembrar. Então, como a gente pode dar um fruto saboroso, né, de gratidão, que se mostra por meio do contentamento? Ações de graça, né, que está no versículo que nós lemos no início, a Lívia leu, que é o tema, né, de vocês. Mas, normalmente, quando a gente está vivenciando uma situação em que a gente não gostaria de estar vivendo, a gente se pergunta: é possível ser feliz assim? Não é? Como é que dá para ser feliz e contente passando por isso? Você não está entendendo. Você está falando, Luciana, porque você não está na minha pele, né? Mas a questão é que se Jesus não estiver no centro do nosso coração, né, se nós não estivermos enraizadas mesmo em Cristo, aí a resposta vai ser não rapidinho, né? É possível ser feliz com uma doença séria, lutando contra a infertilidade, com um filho que não reconhece Jesus. Enfim, põe aí qualquer desejo que você tenha aí no seu coração e que pode não ser errado, ele pode ser totalmente legítimo, mas é possível ainda assim encontrar o contentamento? Parece que é fácil, né? A gente fala, é possível sim, né? Mas vem uma outra pergunta junto, né? Eu posso estar satisfeita e encontrar contentamento nessa situação? Né? Porque você pode estar triste e a gente fica triste, e ok com isso.
mas ainda assim encontrar o contentamento, porque não é na circunstância, ou na pessoa, ou no diagnóstico, mas é no Senhor, né? Então, em lágrimas, eu posso encontrar e viver o contentamento, né? Porque existe um equívoco muitas vezes na definição, né, de contentamento. Parece que crente tem que ser bobinho, assim, ai, tô feliz, é assim mesmo, né? Deus quer assim. Não é isso, né? Eu gosto muito da definição acho que vocês devem conhecer o livro O Segredo do Contentamento, né? E William Berkeley, ele descreve assim, o mundo diz que para estar contente você precisa sair de uma situação ruim, né? E a Bíblia diz que devemos encontrar contentamento até mesmo em meio às circunstâncias mais difíceis. Então, por quê? Não é a circunstância que define o que eu sinto, o que eu escolho agradecer, né? Então, tudo que eu penso, tudo que eu desejo, eu posso e eu devo colocar diante de Cristo. Sim, porque eu posso orar pela conversão de um familiar, eu devo orar, né? Pela saúde de um filho, pela necessidade financeira, para que a chuva não atrapalhe a festa de aniversário. Eu posso orar por tudo, por aquela vaguinha quem nunca, né? Aquela vaguinha no estacionamento. Isso é errado? Claro que não, né? Eu posso e devo orar, né? Mas a diferença é que eu oro confiando que a vontade dele é soberana, né? Que é boa, ela é perfeita e ela é agradável, mesmo que esteja sendo amargo para mim naquele momento, mas ele é fiel, e se na palavra dele ele fala que é, então é. E aí a gente faz o exercício, né, de descansar nele, de agradecer, né? E esse é um privilégio que nós temos em Cristo, porque Jesus intercede por nós, então nós devemos sim orar com ações de graça, né? Em vários salmos, né, existe uma convocação ao povo para proclamar a memória das misericórdias de Deus por eles. E eu quero também falar sobre isso com vocês, que a gente deve orar e agradecer sozinhas, sim, mas também juntas, né? Eu não sei se vocês já pararam para pensar nisso, mas eu tenho lido um livro que se chama Orando Juntos, e a autora fala que quando oramos juntos, nós nos lembramos de coisas que poderíamos ter esquecido. Nos alegramos pelos poderosos feitos de Deus por seu povo e proclamamos em alta voz a nossa gratidão. Então, agradecer a Deus com outras pessoas é uma maneira eficaz de se guardar da ingratidão, né? Porque quando você ora com uma pessoa ou com o povo de Deus, né, na adoração comunitária, você não consegue se centrar em você mesma, porque você vai perguntar a necessidade do outro, você vai orar pela outra, né? E isso é muito importante. Se vocês observarem, a Bíblia está cheia, e quase sempre os verbos imperativos eles são no plural, né? Deem graças, alegrem-se, é sempre no plural. Então, a gente perdeu muito dessa prática, né? Muitas vezes a gente fica naquele, vou orar por você, ponto. Né? E tudo bem, você sabe que a pessoa está orando. Outras também a gente sabe que não está. Perdão, Senhor, mas é assim, não é? Tem gente que só fala e a gente sabe que nem ora porque nem sabe pelo que deve orar, né? Então, seja intencional, né? Ligue, às vezes fala, eu vou orar com você agora. Ore, né? Orar junto, gente. Não é questão de ter mais poder ou não, né? Mas é da gente se direcionar a quem nós estamos orando, né? E aí a nossa gratidão, ela é também em conjunto, né? Então nós agradecemos juntos, né? Confiante que a vontade de Deus é soberana, né? E Ele está conosco mesmo quando nós estamos sofrendo por não ter o que queremos ou por ter o que não queremos. É a querida Elizabeth Elliot que fala isso. Eu vou repetir, porque eu apanho toda vez, né? Ele está conosco quando nós sofremos por não ter o que queremos e também quando nós
temos o que não queremos, né? Então, uma vez que nós recebemos a Cristo Jesus como Salvador das nossas almas, nós devemos ser gratas a Ele por isso, né? Porque nós podemos e devemos andar com Ele, com as raízes bem firmes, porque mesmo que venham as estações mais secas do sol escaldante, porque tem hora que o sol esquenta, né? Mas esquenta forte, né? A gente transpira, fica roxo, o sol está esquentando, o sol é a circunstância, é a nossa situação, e a gente está ali esquentando, mas Jesus é a água viva, né? Nós estamos enraizadas em Cristo, e se realmente a sua raiz estiver bem firme, essa água viva, ela vai continuar fazendo com que a raiz esteja encharcada, e aí pode vir o sol escaldante, naquele desertão, mas nós podemos crescer em ações de graça, e o fruto ele vai aparecer, vamos dar esse fruto, né? Ele vai aparecer. Porque pode ser que às vezes, nesse sol escaldante, em vez de fruto, venha um cactus, sabe? Aquele espinho, e às vezes a gente reage às circunstâncias realmente desse jeito, né? Mas estar enraizado em Cristo é isso, né? A gente tá ali, firmada no Senhor, na palavra, confiante, tá chorando, mas tá firme, né? E aí vem o fruto, mesmo com o sol forte, porque a raiz está firmada. Quando ela não está, ela arrebenta, e daí a corrente de água vai e vai embora, né? Então, ou nem dá fruto, ou às vezes dá o fruto espinhoso, e a gente quer dar bons frutos, né? Então, vamos escolher agradecer, né? Mesmo que a gente não sinta vontade. E você já agradeceu quando ninguém está olhando? Né? O quanto você é grata a Deus quando ninguém está olhando? Que também é importante, né? Então, pergunte a você mesma, né? O que eu posso fazer nessa circunstância? Né? Deus quer que eu murmure e sinta dó de mim mesma, né? Ou os meus pensamentos vão glorificar a Deus, e aí eu vou pensar, o que eu posso aprender com isso? O que o Senhor quer de mim? Como eu posso servir ao Senhor ou ao outro, mesmo no meio desse tumulto que eu estou vivendo, né? Então preste atenção nos seus pensamentos e nas suas palavras, né? Elas parecem contentes? Como estão essas palavras, né? Mantenha uma consciência limpa diante de Deus, né? Porque o pecado sempre ele joga lama na água, né? E aí a gente não consegue ver as coisas com clareza. Então, mantenha-se. A gente fala de levantar as mãos, né? Que sejam mãos purificadas mesmo, né? Com o coração limpo diante do Senhor, né? E finalizando, a gratidão ela busca motivos para agradecer. Ela busca motivos para agradecer, e por isso o fruto do contentamento vem, né? Enquanto a ingratidão ela cega para o que se tem e busca motivos para murmurar. Então, nos dias bons e tranquilos, nós agradecemos por aquilo que nós estamos vendo. E nos dias de angústia, nós agradecemos pelas promessas. Nós agradecemos pela fé, porque a gente sabe que nós estamos com a melhor companhia que nós podemos ter, não é? O que Jesus disse lá em Mateus? Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, nos dias bons e tranquilos, ok, a gente agradece por tudo aquilo que a gente está vendo e que a gente consegue listar. Mas, nos dias tempestuosos, né, de angústia, também podemos e devemos agradecer pela fé, pelas promessas que o Senhor deixou, né? Então, que a gente possa se apropriar dessas promessas, né? Que nós possamos
crescer em ações de graça. Eu quero repetir o versículo tema, que é Colossenses 2, 6 e 7, né? Para você pensar no que a gente conversou até aqui. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças, né? Então, na prática, pelo que você é grata hoje? E essa pergunta, ela deve ser feita todos os dias, porque amanhã você vai ter mais coisas para agradecer. Depois de amanhã, você vai ter mais coisas para agradecer, né? Então, é cada dia, né, a gente treinar, exercitar a gratidão, né, pelos motivos, pelas pessoas. Faça uma lista, por exemplo, dos membros da sua família, independente de como ela é constituída. Mas coloque na frente uma qualidade só. Às vezes demora para você achar, mas você coloque uma qualidade, né? E agradeça a Deus por aquela qualidade naquela pessoa. Aí você pode orar por outras que ela não tem, que você gostaria, mas agradeça, né? Agradeça pelas bênçãos visíveis, né? Que são as bênçãos materiais. Essas normalmente a gente lista rapidinho. As crianças são ótimas nisso, né? A gente aprende muito com elas, inclusive, né? Mas agradeça também pelas bênçãos invisíveis, as bênçãos espirituais. Muitas vezes a gente se acomoda porque a gente está há muito tempo na igreja, desde pequenininha. E a salvação, que é o maior milagre que Deus fez, né? Nos resgatou, a gente deixa de agradecer todos os dias, né? Então, agradeça pelas bênçãos espirituais e invisíveis também, né? E leia os Salmos 103, pode fazer isso na prática já desses próximos dias, e faça a lista de todos os benefícios, né? Para você não se esquecer de nenhumzinho dos seus benefícios, né? Então, eu quero finalizar mesmo agora, acabar com um trechinho desse livro, Orando Juntos, da Megan Hill, da editora Fiel, onde ela faz uma analogia que eu gosto muito, né? E ela diz assim: quando nossos corações estão longe de Deus, nós recebemos suas promessas, mas agimos como um menino que pensa que vai ganhar um doce, mas ele acorda na manhã de Natal e ganha meias e laranjas de presente. É estranho a laranja, né? Mas lembra que ela é uma americana, né? Então, na verdade, meias e laranjas são ótimos presentes, proteção e alimento, né? Calor e doçura. São presentes muito melhores do que a maior caixa de chocolates, mas podem parecer horríveis por uma criança que esperava uma outra coisa. Do mesmo modo, as promessas de Deus para aqueles que oram pode parecer enfadonhas para alguém que queria um pirulito. Essas promessas grandes e significativas só atraem aqueles cujas prioridades e valores foram conformados a Cristo. E é a criança humilde, aquela que alinha seu coração com os desejos dos pais e confia que eles lhe darão o melhor, que é capaz de se alegrar ao abrir seus presentes. Nosso Pai é o Pai amoroso, que não promete nos dar doces, pois meias e laranjas são muito melhores. Nosso objetivo é aprender a amá-las, pois é o Deus que ama. É alegremente mexer os nossos dedos quentinhos com as gotas de suco nos nossos lábios, reconhecendo que as promessas de Deus são muito maiores do que poderíamos pedir ou imaginar. E Ele é fiel às suas promessas. Então, minhas queridas irmãs, que nós possamos dar graças a Deus em tudo e por tudo.
a Ele e também as pessoas que Ele mesmo coloca em nossas vidas. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, nós damos graças a Ti, porque temos o privilégio de ter tantos textos ricos que o Senhor mesmo deixou para nós, se revelando na Tua palavra sobre quem o Senhor é, sobre o poder que o Senhor tem, sobre a Tua soberania, sobre tudo e todos. E é a Ti, ó Deus, que nós exaltamos e nos dirigimos mais uma vez. Ó Deus, que em nome de Jesus o Senhor coloque a Tua boa mão no coração de cada uma das mulheres aqui nesta manhã, Pai. O Senhor conhece a mente e o coração de cada uma delas. O Senhor conhece a luta de cada uma que está aqui, daquelas que talvez vão assistir depois. O Senhor conhece porque o Senhor fez cada uma delas. E cada um dos dias já estão determinados e estão contados pelo Senhor mesmo antes da gente nascer. Então que isso seja algo que nos dê confiança cada vez mais em Ti, sabendo que o Senhor é quem pode fazer aquilo que é impossível, porque para o Senhor não existe impossíveis, Pai. Que nós possamos relembrar, que nós possamos ver, enxergar, lembrar de tudo que o Senhor tem feito por nós e falar, proclamar isso às pessoas e que possamos ser conhecidas como mulheres gratas, que deem o fruto da gratidão, revelando isso por meio do contentamento. Muito obrigada pela salvação em Cristo e também pelo perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém.